Bom, turma, é, bom dia para vocês aí. Quem está falando aqui é Daniel Smith. Uma turma nova do Paul Livre brasileiro não deve mais me conhecer porque eu sumi do Brasil praticamente no ano 2000, vim aqui para a Alemanha, estou morando perto de Munique e na época fui até para trabalhar para a Swing, que é um fabricante de parapente, um líder de mercado, e a gente até lá teve, claro, uma história junto aí com essa turma toda das antigas. É, e, bom, o China pediu para falar um pouco do campeonato brasileiro, né, como é que foi. Eu fui campeão brasileiro em 91. De minha parte, eu comecei a voar de asa delta em 82, com apenas 16 anos. Depois comecei com parapente em 88, final de 88. E participei do primeiro mundial aqui perto, em Kösing, dá uns 140 quilômetros daqui. Fiquei em 20º na época, entre quase 160 pilotos. Mas campeão brasileiro fui em 91, sendo que eu não me lembro mais se a gente tinha 2 etapas ou 3. Uma acho que foi em Pico Agudo, outra em Valadares, mas não sei se teve uma terceira. De qualquer forma, eu fiquei feliz porque eu ganhei até por antecipação, tinha a última prova, eu nem precisava ter participado, e foi até o dia que o Paulo Pinto aqui me deu esse aviãozinho aqui, em homenagem ao piloto da Esquadrilha da Fumaça, e além, claro, dos troféus que ganhei. Esse aqui foi de Pico Agudo, eu acho, e tem um outro de Valadares. Então, bom, o que eu tenho a dizer sobre as velas daquela época? A gente tinha uma restrição muito grande, né, quanto ao equipamento, né? Ainda mais eu que estava acostumado também a voar de asa. Voar com parapente com LD de 1 para 5 era realmente um retrocesso, né? Então o desafio para mim era sempre tentar voar com parapente aquilo que a gente voava antes de asa delta, né? Então o que vocês têm que imaginar, quando você tem uma vela que tem uma taxa de queda de 1,40 mais ou menos, 1,40 m por segundo, e um LD de 1 para 5, na melhor das hipóteses 1 para 5,5, que a distância das térmicas não muda, mesmo com aquecimento global e tal. Se você for voar em Valadares hoje, a distância até a primeira pedreira, era nova, Uppercut, isso continua igual, né? Mas o LD que a gente tinha à disposição para poder fazer essas distâncias era extremamente restrito. Então, na verdade, você chegava no chão o tempo todo. Então, o risco de você pousar cedo era muito alto, né? Uma moleza que o pessoal tem hoje, que está começando hoje, de chegar a 300, 400 metros mais alto do que a gente naquela época. Então, vamos dizer assim, o risco de você pousar 1 hora da tarde, 1h30, 2 horas, era muito alto. Então, uma distância grande também ficava proporcionalmente ou exponencialmente mais difícil, né? Então, a gente, claro, fazia provas bem mais modestas do que hoje. Não se podia correr também, porque acelerar uma vela com aquela performance realmente era só se tivesse um canhão pela frente, né? Então, e mesmo se acelerasse, você chegava a 40 km por hora, quer dizer, um voo normal acho que era uns 33, né, 34, e acelerada era 39, 40. Então, comparando com hoje, que as velas vão a 60 e tal, outro... isso é sonho naquela época, né? Então, claro que as distâncias que a gente voava eram proporcionais, mas a dificuldade que era percorrer essas distâncias era muito grande. Então, isso foi para mim, sempre um desafio. Eu, na verdade, eu nunca fui muito sortudo em campeonato, como o Bruno já falou também no vídeo dele. Era tudo com máquina fotográfica, então a gente tinha que bater as fotos naquele ângulo do setor FAI, e aí ficava aquela discussão no negativo, passou a igreja ou não passou e tal, e eu perdia muita prova que eu tinha ganho às vezes. Até 94, acho que perdi 3.000 pontos, praticamente 3 voos de 7 nessa brincadeira. Até esse mundial que eu fiquei em 20º aqui, teve um voo que eu fiquei a 5 metros da faixa, o outro eu não achei o pilão. Quer dizer, eu tinha que, para conseguir ganhar alguma coisa, realmente voar muito bem para mesmo com essa asa toda ainda ter uma colocação razoável. Então, isso é uma coisa que me desestimulou um pouco, confesso, com o tempo. Mas eu sempre curti muito, né, essa brincadeira de encontrar todo mundo, de todos os estados, e
confraternização e até essas brincadeiras que rolam, né, entre turma de vários estados. E acho que é assim até hoje. Sinto falta disso, confesso. Aqui é diferente, eu estou aqui a uns 100 e poucos quilômetros dos Alpes, né, e dá para voar, leva 1 hora e meia de carro, região super bonita, mas sinto falta aí do Brasil e da turma. Bom, que talvez também seria interessante falar um pouquinho para vocês da época que a gente participou desse campeonato e começou a desenvolver o esporte no Brasil, foi também no cenário internacional. 88, acho que 86 em diante, 87, foram os anos que realmente o esporte explodiu aqui na Europa. Eu cheguei em 89 a conhecer uma escola na Suíça que tinha 600 alunos, entre os alunos que estavam entrando e estavam terminando, sempre um processo meio longo, mas tinha 600 alunos. Eu chegava na rampa, tinha 30 alunos, 40, uns 6 instrutores ao mesmo tempo, decolando e fazendo esposar. Quer dizer, era um negócio assim, dava até um pouco de medo, porque tinha preocupação da coisa sair do meio do controle, com tanta gente voando, com experiência muito pequena ainda, e até porque a gente não sabia as coisas que a gente sabe hoje sobre o esporte, sobre a construção de velas e tal. Então, foi um trabalho assim, até meio de pioneirismo de todos os fabricantes juntos, e já até de homologação do DHV, né, que ele também vivia assim, em contato direto com os fabricantes, vendo como é que se pode regulamentar o esporte, como é que você pode classificar as velas, né? Na época era DHV 1, 2 e 3, né? E hoje já mudou para aquela CN, a norma europeia, mas então estava todo mundo andando um pouco de bengala também, né? Então isso é sempre um momento um pouco mais delicado com o esporte, quando ele começa a tomar forma, quando ele começa a virar realmente um esporte popular, mas ainda não existe a experiência e a bagagem suficiente para você poder conduzir a coisa de uma forma segura, né, para todo mundo. Então, no Brasil, acho que a gente fez a coisa, participei um pouco disso também, como eu nunca me envolvi muito com política do voo livre, mas essa parte técnica, ajudei a fazer prova para instrutor, junto com o Paulo Pinto, a gente tentou criar um ranking, né, o nível 1, nível 2 e tal, quem podia fazer o que, para a coisa não fugir do controle. Então, acho que é uma coisa que funcionou. A gente não super regulamentou o esporte, que é uma coisa que pode sufocar também, né? Mas isso acho que não aconteceu, e fico feliz aí de ter participado da história do voo livre brasileiro, e ter contribuído. Fico feliz dos ex-alunos meus. Eu tive escola de voo no Rio desde 89 a 96, então formei aí, não sei, muitos alunos, e muitos deles continuam até hoje aí, Pezão, Pedro Chaves, uma turma grande mesmo, que também está sempre contribuindo para o esporte também, né? Então, acho que depois também com a experiência, em 2000 eu acabei voltando aqui para a Alemanha, e depois de ver 24 anos no Brasil, e trabalhei para a Swing, né, e como brand manager eu tinha a responsabilidade do departamento de marketing, de venda e de design. Design, no caso, não era a construção, mas era a parte gráfica das velas e todo o material promocional e tal. Então foi uma experiência muito interessante também ver como é que é feito o desenvolvimento das velas, né? A gente sempre estava testando. Essa é a desvantagem quando você trabalha no meio, que você está sempre, quando você vai voar, você está comparando uma vela com a outra, você está conversando com os colegas, e discutindo as diferenças e tal. Então você acaba até voando um pouco menos, ou voando menos por prazer, do que quando você é um piloto de final de semana, né? Mas isso faz parte, isso é assim mesmo. Então, esses 12 anos foram bem importantes. A Swing era uma construtora, uma fabricante de velas, ficou durante esses 12 anos também. Hoje em dia eu não sei mais, mas não tenho acompanhado os números, mas foi uma fase bastante interessante. E, bom, era isso, é mais ou menos a minha história, e acho que
fico feliz que o voo de parapente do Brasil evoluiu tanto que hoje eu acho que tem 5, 6 mil pilotos. Foi mais ou menos a época que a gente também, no início a gente tinha essa visão, acho que tinha esse potencial, né? Depois que eu vi essas escolas aqui na Europa com tanto aluno, eu falei, o Brasil só o ano inteiro, então tem todo o potencial aí para ser um país forte no voo livre, no cenário internacional, e a turma está mostrando que né? Então, desejo ótimos voos para vocês aí no futuro e vou ver se eu apareço aí no Rio ou em São Paulo, um desses campeonatos aí de novo para rever a turma toda. Ok? Abraço!